Agora seguimos nesse assunto, isso porque em Brasília, amanhã o Senado Federal deve instalar a CPI do crime organizado. Quem tem detalhes é o Igor Damasceno, direto da capital federal. Pois não, Igor? Nonato, nesse primeiro dia da instalação da CPI do crime organizado, será definido quem será o presidente e o vice-presidente da comissão, além do relator. Agora, eu apurei que aqui no Palácio do Planalto, a expectativa é que o governo vai se preparar junto à base governista para que esse tema não seja utilizado politicamente contra o governo. A gente sabe que, segundo as pesquisas de opinião pública, o grande gargalo do governo federal foi a segurança pública. Recentemente, o presidente Lula cometeu um ato falho, disse lá em Kuala Lumpur, na Malásia, que traficantes são vítimas de usuários de droga, e uma semana depois teve essa mega operação, o qual o governo começa a criticar, começa a falar mal. Então, a oposição já começa a se articular para bater nessa tecla da segurança pública. E sabendo disso, uma fonte aqui no Palácio do Planalto disse que a base governista já começa a se articular também para contrapor nesse tema da segurança pública. Projetos como o PL Antifacção e a PEC da Segurança Pública vão ser defendidos enquanto a CPI for instalada. Essa comissão, ela foi anunciada na última quarta-feira pelo próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na oportunidade, ele disse que é preciso investigar a criação e o avanço das milícias nas comunidades e saber como que facções como o PCC e o Comando Vermelho conseguiram se alastrar de São Paulo e do Rio de Janeiro e ganhar o país inteiro, inclusive nas fronteiras com outros países. Então, tudo isso vai estar dentro da CPI. Ela vai investigar o avanço do crime organizado. O governo federal acredita que a oposição vai utilizar politicamente para desgastar a imagem do presidente Lula e, por isso, a base governista já começa a se articular para se defender dessas acusações. Agora, amanhã, no primeiro dia, no dia da instalação, serão definidos presidente, vice-presidente e o relator dessa CPI. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, direto de Brasília, atualizando para a gente essas informações, portanto, em Brasília. Muito obrigado, viu, Igor, pelas informações a respeito desse cenário. Eu tenho aqui o Cristiano Vilela, está com a gente? Vilela, vamos falar um pouquinho dessa CPI, essa possibilidade de instalação que deve ocorrer amanhã. Dá para a gente imaginar que possa ter frutos à medida em que, às vezes dá a impressão que banaliza-se demais o instrumento da CPI. Não que o tema não mereça, merece e muito. Mas, de qualquer modo, dá para criar expectativa de soluções via CPI? Olha, Nonato, eu não tenho expectativa nenhuma de solução vinda de CPI. Eu vou na linha dos que pensam que a CPI, o tempo da CPI já passou. De uma forma geral, esse instrumento que foi importante num contexto histórico, naturalmente, ele deve existir, pode ser útil em determinados pontos, mas como você colocou bem na sua introdução, é um tema que se tornou extremamente banalizado e acabou virando muito mais um instrumento para os parlamentares aparecerem para o seu eleitorado, aparecerem para a sociedade, do que necessariamente promoverem investigações que venham a ser úteis, que venham a avançar de alguma forma. Então, eu vejo que quando a gente pensa nesse tema, a gente só pode realmente encontrar algum avanço nas investigações que são feitas pelas forças policiais, pelos órgãos de investigação, pelos órgãos do poder repressivo do Estado, que acabam avançando nesse sentido. O parlamento, ele pode ser sensível a essas questões e, eventualmente, debater algumas alterações do ponto de vista legislativo, com relação a determinada tipificação de crimes ou a determinados tempos de pena. Mas a análise através de uma CPI, eu vejo que ela vai acabar dando em nada, dando em pizza, como diversas vezes, especialmente no passado recente, a gente tem visto no Brasil.